Olá, sejam bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Levítico. Hoje vamos estudar o capítulo 2, versículos de 1 a 16. São apenas 16 versículos deste capítulo, tá? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, a pegar a sua caneta, como de costume, e abrir no livro do Levítico, capítulo 2, e se preparar para fazermos juntos a leitura e assim entrarmos no estudo deste capítulo, tá bom? Desde já agradeço a você que tem acompanhado fielmente o nosso estudo, agradeço a você que está inscrito no canal. Muito obrigado pela perseverança, pela atenção, pelo carinho, ok? Vamos lá então, capítulo 2 do livro de Levítico. No capítulo 1 nós vimos sobre os holocaustos, né, no estudo passado. Hoje nós vamos ver sobre as oblações, tá? Então vamos lá? Vamos à leitura do capítulo 2 de Levítico. Quando alguém apresentar ao Senhor uma oblação como oferta, a sua oblação será de flor de farinha. Derramará sobre ela azeite, ajuntando também incenso, e a levará ao sacerdote, filho de Araão, o qual tomará um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso e os queimará sobre o altar, como um memorial. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Araão e seus filhos. É o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Quando ofereceres uma oblação de coisa cozida no forno, farás bolo de flor de farinha, sem fermento, amassados com azeite, ou bolachas sem fermento, untadas com azeite. Se a oblação que ofereceres for algo cozido na assadeira, que seja flor de farinha amassada com azeite, sem fermento. Após cortá-la em pedaços, derramarás azeite por cima. Isso é uma oblação. Se a oblação que ofereces for cozida na grelha, deverá ser flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oblação assim preparada, e a entregarás ao sacerdote, que a colocará no altar. Ele separará da oblação o que deverá ser oferecido como memorial, e o queimará no altar. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Araão e seus filhos. Isso é o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Qualquer oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimareis nada que contenha fermento ou mel, em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor.
podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta de primícias, mas não será colocado no altar, como oferta de agradável odor. Salgarás todas as tuas oblações. Não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança de teu Deus. Porás, pois, sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecerás espigas tostadas ao fogo, grão tenro moído como oblação de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também o incenso. Essa é uma oblação. O sacerdote queimará como memorial uma parte do grão moído e do azeite, além de todo o incenso. Esse é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Perdão. Daí, esta é a leitura do capítulo 2 de Levítico, para continuarmos o estudo. Uma pequena observação que eu quero fazer no início deste capítulo, no início do estudo deste capítulo, melhor dizendo. Vocês notaram que todo o povo, toda a assembleia, como nós falamos no estudo passado, faz parte do rito, vamos dizer assim, litúrgico, do rito religioso, né, de Israel. Porém, ninguém pode oferecer sacrifícios por si mesmo. Essa é uma observação muito importante que eu queria que vocês notassem. Tudo tem que ter um mediador. Esse mediador é o sacerdote, Arão e seus filhos, que são escolhidos exatamente para isso. São eles que, em nome do povo, vão oferecer os sacrifícios, vão oferecer as ofertas, os holocaustos e tudo mais, tá? Então, até os dias de hoje, nós temos sempre um mediador entre nós e Deus, que faz a oferta de tudo o que apresentamos. Então, é assim desde tempos remotos, desde o início da organização religiosa do povo de Israel, né? Do povo que tem como Deus o Deus único, né? Então, essa observação que eu gostaria de mostrar para vocês, que toda oferta a Deus é apresentada pelo sacerdote, né? Principalmente aqui no Levítico a gente vê muito. O povo apresenta a sua oferta, entrega nas mãos do sacerdote. Quem oferece a Deus é o sacerdote, em nome do povo e em nome dele próprio, tá? Então, que a gente pense nisso, né? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente escuta algumas coisas desconexas, né, sobre a fé, como se a fé fosse algo somente individual, né, e não precisasse de uma religião. Religião significa religar com Deus, tá? Então, pense nisso. E assim nós entramos no capítulo 2 de Levítico para estudar. Aqui nós vemos a oferta dos cereais. Se no capítulo 1 a oferta era uma matança de animais, apresentado aqui no livro, aqui no capítulo 2 nós temos a oferta de cereais, tá? Outro tipo de oferta. É uma oblação. Oblação significa uma oferenda feita a Deus. Uma oferta entregue a Deus, tá?
outra modalidade do sacrifício, que não inclui a matança, como nós vimos aqui. É a oferenda de cereais. Sua principal característica é que só uma parte dela é queimada no altar. Só uma parte dela é queimada no altar. Não sei se vocês prestaram atenção na leitura. Então eu chamo atenção para isso, né? A característica desta oferta é que só uma parte dela é queimada no altar. O resto é para Araão e seus filhos. Versículo 3. Araão e seus filhos se alimentam do resto, vamos dizer assim, ou das sobras, para ficar melhor um pouquinho, das oferendas, tá? Então, uma parte é para Deus, a outra é para os sacerdotes, ok? Muito interessante isso. Podia tratar-se de cereal cru, que consistia em uma quantidade de farinha da melhor qualidade, misturada com incenso. Versículos de 1 a 3. Como é para Deus, não se oferece qualquer coisa. Não se oferece o refúgio, não se oferece resto, mas é para Deus. Então, quando fala aqui da flor da farinha, significa a melhor farinha que a pessoa tem na casa, porque é para Deus, ok? Então, se fosse o cereal cru, que consistia em uma quantidade de farinha da melhor qualidade, misturada com incenso, ou o cereal preparado e cozido de acordo com 3 métodos, né? Como nós vimos aqui. Qual é o primeiro método? Cozido no forno, está no versículo 4. No segundo modelo, cozido na frigideira, versículo 5. Ou na panela, versículo 7. Nos 3 casos, exclui-se o fermento. Tudo que é oblação a Deus deve ser sem fermento. E nós já vimos o porquê disso, tá? Deve ser sem fermento. O fermento é excluído destas oblações. Mas emprega-se, no entanto, o azeite e o sal. Está no versículo 13 que nós lemos. O mel não se admite nas oferendas. Não se admite mel nessas oferendas, como nós vimos aqui. Em relação ao sal, diz-se especificamente que é sal da aliança. Versículo 13 também. O que tem um alto valor simbólico para os israelitas. E você pode conferir esse valor simbólico no livro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 24. O valor simbólico do sal da aliança, tá? Pode ser uma maneira de simbolizar a fidelidade, visto que o sal garante a durabilidade e preserva da corrupção. A gente sabe disso, né? O sal, ele tem uma durabilidade. Por exemplo, em lugares remotos, no passado e ainda hoje, onde não se conta com energia elétrica, ainda em pleno século XXI, tem povos vivendo assim. E nós sabemos nesses grandes sertões do nosso Brasil, né? Como se conserva a carne? Salgando-a. Colocou sal, ela dura.
Então, o sentido desse sal, o sentido da fidelidade, a fidelidade deve ser duradoura como o sal. A fidelidade para com Deus, tá? O sal, ele preserva. As coisas não se corrompem, não são corruptíveis, tá? Porque o sal, ele conserva. Então, é esse sentido simbólico do sal da aliança, ok? Sabe-se, por outros textos, que os gregos e os árabes comiam sal no momento de firmar algum pacto. É exatamente isso que você ouviu. Em outros textos, em outros estudos, os gregos e os árabes comiam sal na hora de firmar uma aliança. Não sei se vocês já ouviram uma expressão mais ou menos assim. Você só passa a conhecer a pessoa quando esta pessoa se dispõe a comer 1 quilo de sal junto com você. O sal é duradouro, é símbolo da durabilidade, tá? Então, os árabes e os gregos tinham esse costume na hora de fazer pactos, na hora de fazer alianças, ok? Continuando aqui. Como cristãos, estamos convidados pelo próprio Jesus a ser sal da terra, lá em Mateus 4, versículo 13. Nós, como cristãos, o sal entra também na fala de Jesus, podemos dizer assim. O convite que Jesus de Nazaré faz para os seus seguidores é para que sejam sal da terra, ou seja, que sejam pessoas de sabores, que dão sabor na vida de outras pessoas. Isso é ser sal. Não pode ser salgado demais, porque senão é uma salmoura, né? Não presta, e também não pode ser insonso, mas tem que salgar na medida certa. Então, nós cristãos somos chamados por Jesus a ser sal da terra, ok? Então, mais uma vez entra o símbolo do sal na leitura bíblica. Em relação ao mel, por que é proibidíssimo fazer alguma obração que contenha mel? Aqui está no versículo 11. Não queimareis nada que contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Por que não o mel? Não está clara a razão. No livro do Levítico não está totalmente clara a razão por que não pode ter mel. Porém, não tem a razão porquê da sua proibição. Mas, nas oferendas, é possível que seja uma forma de evitar qualquer semelhança com os cultos pagãos, nas quais eram frequentes o uso do mel. Então, nos cultos pagãos que viviam ao redor do povo de Israel, era comum se usar o mel. Então, a proibição, uma das deduções desse estudo teológico, é que a proibição seja para não ter semelhança alguma com o culto pagão, que não interessa isso para o povo de Israel. Não interessa isso também para Deus, tá? Você pode, nos versículos 14 a 16, regulamentam a oferta das primícias, ou os primeiros grãos dos cereais, né?
versículos do 14 ao 16. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecerás espigas tostadas ao fogo, grão tenro moído, como obração de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também o incenso. Essa é uma obração. Um sacerdote queimará como memorial uma parte dos grãos, moído e do azeite, além de todo o incenso. Esse é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Então, para a gente recordar o que nós já lemos. Então, veja bem, aqui se regulamenta a oferta das primícias, os primeiros grãos da colheita dos cereais. Por que fazer esta obração ao Senhor dos primeiros frutos? Porque é uma forma da pessoa reconhecer que tudo aquilo que ela teve na colheita, quando a colheita é abundante, quando a colheita foi boa, reconhecer que foi o próprio Deus que concedeu isso. Então é uma gratidão a Deus oferecer os primeiros frutos, o melhor que tem. Dizia eu no início desse estudo que para Deus não se dá resto. Para Deus não se oferece o refúgio. Principalmente, jamais se oferece a Deus o que sobra, né? Deus ele tem que ser oferecido os primeiros frutos. Geralmente os primeiros frutos são os melhores. Então é o melhor que se oferece a Deus como forma de gratidão, de reconhecer que se aquele fruto veio bom, de qualidade, foi porque Deus concedeu. Isso é gratidão. Então aqui no capítulo 2, nós temos as ofertas dos cereais, das oblações, ok? É um capítulo curto, é um capítulo pequeno, mas com grande significado quando a gente para estudar ele, né, nos seus detalhes. Então, espero que vocês tenham compreendido o estudo do capítulo 2 de Levítico, né, sobre a oferta dos cereais, e eu espero vocês para o próximo estudo, que também não é grande. O próximo capítulo, o capítulo 3, vai tratar dos sacrifícios pacíficos, e são apenas 17 versículos também, tá? Então, um abraço a todos, obrigado por vocês serem perseverantes no estudo, e até o próximo encontro, se Deus quiser.